10h59, bom dia! De volta nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, e o ano vai correndo, não é? Vai correndo rapidamente. E nós aqui, com a nossa missão jornalística, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, o programa ZR News, que é um projeto independente da ZR com assessoria de comunicação. Nós aqui realmente estamos aí com o nosso projeto, com os nossos convidados para lá de especiais, para trazer os grandes temas da cidade, da região e do país. Lembrando que a nossa agenda nacional está em alta. E, obviamente, também do Estado, né? O Estado de São Paulo, contemplado nesta segunda-feira. Nós estamos em nome de Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa, o Banco Sicredi, o Banco Cooperativo, Sicredi, gente que coopera, cresce. Temos também o apoio da Inge Plus, consultora incorporadora, essa consultora tão importante, tão relevante, desde 1988, oferecendo bons investimentos, uma qualidade, um acabamento em suas obras, aí de uma forma realmente consolidada no mercado. E o Grupo Mendes, os maiores grupos empresariais da Baixada Santista, também apostando e apoiando o nosso projeto, que é o projeto ZR News. Eu sou o Zé Torquato, os trabalhos técnicos por conta do Thiago Paes e a produção do Diogo Gamberini. Nosso comentarista da vez já está aqui, professor universitário e advogado, Paulo Roberto Bonavides, o Betinho Bonavides. Tudo bem, Betinho? Ô Zé, bom dia. Obrigado uma vez mais pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com o Diogo, com o Thiago e com os convidados. Você sabe do carinho que eu tenho por você e é uma honra, uma alegria estar uma vez mais aqui no seu programa. Muito obrigado. E hoje, uma edição muito especial. Tive o prazer de conhecê-la algum tempo atrás, até durante o processo eleitoral, em que ela estava se candidatando a senadora pelo Estado de São Paulo, mas segue aqui seu trabalho brilhante, tanto na área jurídica, uma jurista renomada, respeitada, com um histórico realmente diferenciado, e deputada estadual, atuando firmemente na Leste, com toda a transparência, com toda a sinceridade e franqueza que a caracteriza, além do enorme conhecimento. Estou falando da doutora Janaína Pascoal. Doutora Janaína, muito obrigado por nos atender, obrigado por participar do programa ZR News. Um reminho, cumprimento o Torquato, toda a equipe, as pessoas que nos acompanham, o colega que está presente aí com você, agradeço muito. Paulo Roberto Bonavides, também conhecido como Betinho Bonavides. Bom, a doutora Janaína Pascoal, ela entrou, foi uma daquelas que elaborou aquela peça, não é, junto com os juristas Modesto Carvalhosa e Miguel Reale Júnior, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas o Bonavides tem um histórico parecido na família, por favor. Bonavides, pode falar aí com a nossa convidada. Doutora Janaína, é um prazer enorme falar com a senhora. Eu sou professor também de processo penal, já há 24 anos, de 2 universidades aqui em Santos. É uma admiração muito grande pelo seu trabalho. E eu comentava com o Zé aqui, que o meu tio-avô, Paulo Bonavides, um dos grandes juristas que nós tivemos no nosso país, também foi autor de um pedido de impeachment na época do presidente Fernando Henrique, em meados do ano 2000. Naquela época, obviamente, não teve o sucesso que a senhora teve, em razão da reeleição e etc. E, posteriormente, né, a senhora também entrou com um pedido, né, nos mesmos moldes e teve êxito. E então é uma honra estar falando com a senhora também, a minha admiração e o meu respeito. Obrigada, professora, a honra é minha. Muito obrigada. Eu só queria fazer uma pequena correção, com todo respeito. Quem me ladeou no pedido de impeachment foi o doutor Hélio Bicudo, não foi o professor Carvalhosa. O professor Carvalhosa, ele até leu o pedido antes de eu apresentar, foi ele quem me, vamos dizer assim, junto com o doutor Tiago Neves, que me deu a sugestão de procurar o doutor Hélio. Mas os autores fomos eu, doutor Hélio e o professor Miguel Reale Júnior. Ok, olha, o meu produtor Diogo Gamberini colocou certinho, eu tentei falar de cabeça e tive esse ato falho. Então o erro aqui é do âncora mesmo do programa. Realmente o Diogo aqui, Diogo, até muito obrigado, correção precisa, doutora Janaína. Bom, vamos aí a esse pequeno resumo da sua campanha, não é? E que a doutora concorreu pelo PRTB, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso com muita franqueza, até
aqui com o Marcelo Coelho, no programa da TV Com, vou dar o devido crédito, aquele dia estávamos também com o Paulo Jesus, que é nosso comentarista aqui da bancada, não é? Qual é o balanço que a senhora faz desse processo aí, em que, pelas suas características, se colocar, ser muito transparente em relação a críticas ao governo Bolsonaro, mas também ter esse histórico e que o PT realmente criou uma resistência quanto à sua atuação e tudo mais. Como é que foi esse processo? Como é que a doutora Janaína Pascoal saiu dessa experiência? Eu considero essa minha campanha um verdadeiro case, né? Porque ao lado de ser advogada, eu sou professora de Direito, como o professor Benevides, e é um case, né? Porque eu tentei fazer da maneira que eu acho correta, sem dinheiro público, sem, vamos dizer assim, medalhão me apoiando, porque muitas pessoas diziam, ou você tem que colar num candidato ao governo, ou você tem que colar num candidato à presidência. Não tem chance de você conseguir ser eleita senadora de forma independente. Então, assim, vamos dizer, eu enfrentei todas as verdades, né, estabelecidas, e fui para um partido pequeno, sem tempo de TV, um partido que me deu independência para defender as ideias que eu considero certas, não colei minha imagem a ninguém, né? Não fiquei ali no palanque, por exemplo, do Tarcísio, que muita gente dizia, olha, fica lá, mesmo ele estando alinhado com o astronauta, você fica do lado, entendeu? Eu não fiz nada disso, né? Que quem é da política me recomendou. E eu perdi. Então, assim, é um case, sabe? Eu acho que eu tenho condições não só de escrever academicamente sobre esse processo, mas dar sugestões de melhora para o processo eleitoral como um todo, e também falar de maneira muito verdadeira com o eleitor, porque o eleitor, ele pede um monte de coisa, mas que no fundo, ele não quer. Né? O eleitor pede candidatos independentes, que falem a verdade, que discutam ideias, que não façam toma lá da cá com políticos e com os próprios eleitores, mas a verdade é que o eleitor quer tudo isso. Né? Então, por exemplo, o eleitor diz que não quer deputado que troque seu voto por emenda. Eu nunca troquei, eu sempre votei conforme a minha convicção. Mas eu fui cobrada. Né? A senhora recebeu não sei quantos votos aqui na cidade. Quanto que a senhora mandou de recurso para cá? Porque fulano mandou 30 milhões. Aí eu dizia, mas um deputado, pela lei, não tem 30 milhões para mandar. Então, eu considero, né, essa minha passagem pela Assembleia, esse enfrentamento que eu fiz nessa eleição dificílima para o Senado, como um case, né? E a própria eleição do astronauta Marcos Pontes, eu considero um case, porque ele foi um candidato que não se comprometeu com pauta nenhuma. Nós não ouvimos a voz dele. E com isso eu não estou falando mal dele, nem o atacando. Mas, assim, hoje eleito, ele pode fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, porque ele não se comprometeu com nada. Então, nós entregamos a cadeira do Senado para uma pessoa que nós não sabemos o que será. Né? Vai ser uma surpresa. Positiva ou negativa, peço a Deus que seja positiva. Então, eu encaro esse processo todo como um case. Apesar de muita gente me ligar, me visitar e dizer assim, poxa, Janaína, se você tivesse ouvido fulano ou beltrano, você hoje seria deputada federal ou estaria reeleita deputada estadual, porque eu tive uma votação expressiva para deputada, vamos dizer assim, para senadora foi muito baixa, mas para deputada eu teria sido eleita. Então, muita gente diz, por que você... Mas, assim, apesar disso, eu não me arrependo. Foram decisões tomadas de forma muito pensada, muito consciente. Eu entendi que o meu perfil seria muito relevante no Senado, pelos embates do presidente com o TSE, pelos embates do presidente com o Supremo, por nós estarmos a enfrentar questões jurídicas das mais difíceis, né, sucessivamente, pela chance real que eu anunciei várias vezes do ex-presidente Lula ser eleito presidente novamente, e foi, ter alguém lá que defendesse as pautas que acabaram ficando conhecidas como conservadoras. Então, assim, eu não me arrependo. Né? Eu dei uma opção para São Paulo, considero uma excelente opção,
o povo não entendeu assim. Né? Então, ou a gente é democrático e aceita, ou, na verdade, só é democrático quando interessa. Né? Então, assim, é um case. Eu ainda vou escrever sobre isso. Né? Eu quero escrever sobre esse processo, de maneira assim, muito transparente, comigo e com as pessoas, né, da política, de fora da política. Perfeito. Betinho, uma vez eu te passar a pergunta, vamos manter essa questão retomada da campanha, mas temos que olhar para frente. A deputada Janaína Pascoal continua atuante na Alesp. Temos a situação política no Brasil, pós-eleição, manifestações. Quem acompanha as redes sociais da doutora Janaína Pascoal sabe que ela se posiciona sempre. É um tema muito sensível, questão também do STF, o ambiente jurídico que nós vemos no Brasil. Mas para encerrar essa pauta sobre a campanha, né, sobre o que passou recentemente, Bonavides, fica à vontade. Deputada, a senhora sempre muito corajosa, muito transparente. Eu também sou assim e eu sinto que nós sofremos, né? Como a senhora disse, quem é transparente, infelizmente, sofre. As pessoas gostam, parece que, de ouvir mentiras, hipocrisias, né? A gente tem um país maravilhoso, mas a gente tem um povo muito sofrido. E a gente não pode esquecer, nós que somos do direito, né, que existe corrupção ativa, mas também existe corrupção passiva. Como a senhora disse, as pessoas não querem nada em troca, mas na época de eleição sempre vem um pedido de alguma coisa em troca, não é verdade? A senhora teve uma votação brilhante para deputada estadual e queria falar um pouco a respeito também de fake news, né? Logo no começo do governo, a senhora acabou tendo divergências com o presidente, com os familiares dele, acabou mudando de partido e a senhora sofreu muito nas redes sociais, não é verdade? E a militância é muito ferrenha. Tanto a extrema esquerda ou a extrema direita, eles são ferozes. Como a senhora disse, o astronauta foi eleito sem se pronunciar. No segundo turno, eu pelo menos, posso estar pecando, mas eu não vi um dia ele aparecer na campanha, quer seja do Tarcísio, do Bolsonaro. Ele simplesmente sumiu, não sei se foi viajar, se teve alguma outra, algo para a Lua, acho que não, que ele aposentou, mas brincadeira à parte. Não teve qualquer posicionamento. E a senhora sofreu bastante com fake news em razão de ter tido a divergência com o presidente. A senhora acha que isso acabou afetando de forma significativa a sua votação? Com certeza, com certeza. E assim, o que eu acho que afetou mais não foram as divergências, mas assim, as mentiras, né, que foram feitas montagens. Pegaram fotos, uma foto, na verdade, que eu tirei ao lado do deputado federal Freixo, no início do meu mandato, quando o Quebrando o Tabu lançou uma proposta para reunir pessoas que pensam muito diferente para debater temas. Né? Temas como aborto, legalização de drogas, educação sexual nas escolas. Eu aceitei, o Freixo aceitou. Foi a única vez que eu encontrei com ele. Nós divergimos praticamente em todas as pautas. E no final desse encontro, né, desse debate, foi feita uma única foto. Aí o pessoal do bolsonarismo pegou essa foto, mas assim, replicou nos grupos, que eu não dei conta de desmentir. Era gente do Brasil inteiro. Por que você virou PSOL? Por que você está apoiando o Freixo para o governo do Rio? Eu não dava conta de desmentir. Né? Era assim, humanamente impossível. Como eu sinto que é humanamente impossível esclarecer as pessoas agora, né? nesse período de uma proliferação de notícias mentirosas, como nunca antes houve neste país, apesar de eu vislumbrar no petismo, no esquerdismo, uma grande máquina também de ilusão e de mentiras. Mas ao lado dessa fake news aí do Freixo e outras tantas, houve uma ordem do presidente. O presidente deu uma ordem para seus apoiadores votarem no astronauta e não votarem na outra. Ele utilizou essa expressão, inclusive numa live semanal. Alguns candidatos que haviam se comprometido comigo de colocar meu número no seu papelzinho foram procurados e avisados que se fizessem isso teriam problemas com o presidente.
alguns que tinham conseguido, pelo menos, não colocar número nenhum. Sabe aquela colinha que vai no final do material de campanha? Assim, às vésperas, foram chamados para uma reunião e houve uma determinação de que apoiassem o astronauta. Então, assim, o presidente, não é que ele não me apoiou, ele trabalhou contra mim, né? E ao fazer isso, posso estar sendo assim muito pedante ao falar, né? Eu entendo que ele trabalhou contra ele, porque ele acabou se aproximando de pessoas muito radicais, né? Ele colou a imagem dele a pessoas como a Carla Zambelli, né? Que teve 1 milhão de votos mais até no primeiro turno, e na véspera do segundo turno, numa atitude assim incompreensível, saiu armada pelo meio da rua atrás de uma pessoa desarmada, entendeu? Então, assim, quando ele trabalha contra, né, uma mulher que o apoiou em 18, que divergiu, mas sempre respeitosamente, nunca com adjetivos, e se cola em outras pessoas muito radicais, né? O Roberto Jefferson disparou metralhador e granada há uma semana do segundo turno. Carla Zambelli fez o que fez. As pessoas que estavam em dúvida ficaram com medo, sabe? Muita gente me ligou no dia da votação do segundo turno ou na véspera e disse assim, doutora, não dá, sabe? Eu não queria votar no PT, eu não queria anular, mas não dá. Olha o pessoal que está com ele. Então, eu acho que o presidente achou que estava me prejudicando, né? Mas, na verdade, ele estava se prejudicando e, por tabela, prejudicando o país. Né? Porque todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém, eu não voto na esquerda, eu não voto, respeito, convivo bem lá com os meus colegas do PT, do PSOL, consigo debater com eles todos os temas, mas eu não voto na esquerda, né? E eu acho que quando o presidente radicalizou, da maneira que radicalizou, deu voz para um pessoal assim... Gente, eu não tenho outra palavra, eu não tenho, né? Ele se afundou, ele não percebeu, mas ele se afundou e prejudicou muito o país. Né? Isso aí eu não perdoo. O prejuízo que ele gerou ao país, eu não perdoo. Bom, doutora, então, claro, essa colocação sobre Bolsonaro não é novidade, porque está expressa nas suas redes sociais, né? A senhora sempre se coloca com muita verdade. Mas nós vamos voltar a esse ponto, um gancho que o Bonavides falou com muita propriedade, que era as fake news. Está aí um movimento muito grande para a regulação das mídias sociais, até o ministro Alexandre de Moraes se manifestou nesse sentido, o presidente Lula se manifestou abertamente na campanha. Essa questão é muito sensível. Eu vou pedir licença para a doutora e para os nossos ouvintes, para os nossos componentes aqui. Nós vamos ao intervalo, mas tem 2 temas muito importantes que nós não podemos deixar de tocar. São as manifestações, essa questão do PL de tentar anular o resultado das urnas antigas, vamos dizer assim, chamar o VAR, né, como se diz no popular, por processo eleitoral. Eu vejo que nós estamos num momento muito delicado, em que se cruzar uma linha para uma situação que não interessa ao país, não atende à democracia, dos dois lados, para mim é um risco real, eu diria até muito latente. Quero ouvir a doutora Janaína Pascoal daqui a pouquinho sobre esses temas, a atuação do STF, que tem acontecido. Betinho Bonavides continua com a gente, Thiago Paz, Diogo Gabrilli, nossos ouvintes em todo o litoral paulista. Voltamos já já. Até o meio-dia aqui na Santa Cecília, do Complexo Educacional, do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Estamos com a nossa convidada especialíssima, a deputada estadual Janaína Pascoal. O comentarista é o Betinho Bonavides, advogado, professor universitário, ex-secretário de Comércio de São Vicente. Betinho com a gente aqui, sempre contribuindo. Quero, na pessoa do Betinho, comentar todos os nossos convidados, nossos analistas diários aqui no programa. Não há muito tempo a perder, né? O trabalho técnico aqui é do Thiago Paz, que também é jornalista, assessor de imprensa, e a produção do Diogo Gamberini e a deputada estadual Janaína Pascoal. Segue conosco, eu retomo aqui, Betinho, ouvintes e pessoal aqui da equipe, com a deputada Janaína Pascoal. Vamos falar das manifestações, não é? Que tomaram conta do Brasil, mas tem 2 tipos aí. Tem as manifestações que bloqueiam estradas, até interditam, né? Bloqueio é uma interrupção parcial. E a interdição, sim, que é mais sensível, enfim, né, dos caminhoneiros pelo Brasil.
e as pessoas que estão indo à porta dos quartéis, não é? As portas dos quartéis para pedir uma intervenção militar ou protestando contra a eleição do Lula. Qual é a sua leitura dessas manifestações, doutora? Então vamos lá. Esse fim de semana, né, houve alguns eventos mais preocupantes. Não sabemos dizer se foram manifestantes, ou se foram infiltrados, ou se foram casos, vamos dizer assim, independentes, mas colocaram fogo numa praça de pedágio, expulsaram os funcionários com armas. Houve relatos de carros incendiados, caminhões incendiados, mangueiras de caminhões cortadas, motoristas de caminhões que não queriam protestar, impedidos de seguir com suas viagens. Então, estes comportamentos não têm nada a ver com o direito de manifestação. Tá? Estes comportamentos são criminosos, são proibidos pela legislação, não importa se eles são praticados por manifestantes de esquerda, de direita, não importa se a pauta é justa ou injusta. Então, eu faço aqui esse alerta, né? Como professora de direito penal. Na medida em que esses comportamentos começam a se multiplicar, eu alerto também aquelas pessoas que se manifestam pacificamente, que podem eventualmente ser envolvidas numa situação. Tá? Daqui a pouco seus nomes podem aparecer em inquéritos, processos, e por mais que se diga que não tem nada a ver, vai ter todo um trabalho para demonstrar. Tá? Então, a pessoa pode ter um problema sem precisar. Então, ficam esses alertas aqui. Tirando essa questão, vamos falar das manifestações pacíficas que estão acontecendo na frente dos quartéis. Tem algum crime nisso? Não vejo. Ah, mas estão pedindo intervenção federal, militar, estão falando contra o Estado Democrático de Direito. Eu entendo que uma manifestação sem violência, sem ataques, ela é sempre democrática, por mais inadequadas que sejam as pautas, tá? Por óbvio, não concordo com esses pedidos. Eu, Janaína, não concordo. Eu não quero nem ditadura de esquerda nem de direita. Eu não tenho esse romantismo que essas pessoas têm com relação às Forças Armadas, tá? Eu não sei de onde é que vem esse saudosismo. Agora, a pergunta que eu faço a essas pessoas, nas minhas redes, nas entrevistas e pessoalmente, porque elas estão em frente à Assembleia. Terminando aqui, eu vou para a Assembleia e eu converso com essas pessoas. O que, afinal, elas querem? Né? O que é que elas querem com isso? Porque, por óbvio, eu sou contrária a esses projetos todos de tipificação de fake news, mas o material que eu tenho recebido, gente, sabe, é assustador. No sentido, assim, de como pessoas normais, né, muitas vezes com grau universitário, pessoas que convivem conosco, podem acreditar nas maluquices que estão rodando nas redes sociais. Sabe? São pessoas, assim, aparentemente apresentando jornais, falando que, gente, é surreal que os quartéis vão se abrir e que vão lançar mão do artigo 142, que vão fechar o Supremo e o TSE, que vai instituir um Supremo Tribunal Militar. Meu Deus, essas coisas não existem. Nada disso está escrito no artigo 142. Então, assim, hoje com a facilidade de jogar ali CF, Constituição Federal de 88, no Google, a pessoa não precisa nem ter uma Constituição impressa. Façam esse exercício. Abram o artigo 142, vejam o que ele diz. Não tem nenhuma previsão de fechar os tribunais, de abrir um tribunal militar, sabe? Então, são coisas insanas que estão circulando. E eu, obviamente, não quero criminalizar nada, eu prefiro a liberdade total, sabe? Agora, eu não me conformo que as pessoas acreditem. E elas acreditam, porque elas seguem passando isso adiante. Muitas pessoas do meu convívio me mandam esse material. Olha aí, Janaína, a prova de que eu tenho razão e de que você está errada. Então, assim, eu estou preocupada, né, com um movimento crescente de desconexão da população da realidade. Isso está me preocupando, sabe?
Então, é importante que as pessoas compreendam. Houve uma eleição. Ah, mas o PL encomendou um estudo, 2 estudos, 3 estudos. Ok, o PL é o partido do presidente, o PL tem todo o direito de impugnar. Vamos aguardar a impugnação, os termos da impugnação, o trâmite dessa impugnação. Agora, essas pessoas estão nas ruas para, vamos dizer assim, exigir que o PL assim proceda? Tudo bem. Essas pessoas estão nas ruas porque querem que o tribunal analise a futura impugnação do PL, tudo bem. Essas pessoas estão nas ruas para o Exército tomar conta do país, para o Exército tomar o poder e impedir o Lula de tomar posse? Gente, isso não existe. Isso é uma impossibilidade jurídica. Então, voltem para suas casas. Porque quem está vendendo essa possibilidade para essas pessoas está enganando essas pessoas, está usando essas pessoas. E eu considero isso muito grave, sabe? Muito grave. Então, assim, eu fico revoltada porque eu vejo as pessoas tomando sol, tomando chuva, chorando, se envolvendo em inquéritos, processos, justos ou injustos. Todas essas pessoas estão se arriscando. Para quê e pelo quê? Entendeu? Então, eu acho que esse debate honesto, o presidente deve ao povo, os apoiadores mais próximos do presidente devem ao povo, os próprios chefes das Forças Armadas devem ao povo. Sabe? Isso não está certo. Perfeito. Bom, só colocar aqui, também eu tenho reafirmado, eu sou francamente a favor da democracia, do regime democrático, então fico até surpreso, pessoas que até eu tenho muita relação, enfim, pessoas instruídas falam, pô, e aí, as Forças Armadas vão tomar o poder, vão impedir a posse do Lula? Não quero me prolongar nisso não, mas gente, eu sou totalmente contrário a esse tipo de implantação de regime de exceção no país, seja de direita ou de esquerda. Nós temos que defender, sim, a democracia amplamente, é o que reza a nossa Carta Constitucional. Betinho Bonavides, mais um questionamento para a nossa deputada estadual e convidada Janaína Pascoal. Apenas complementando a fala da deputada, infelizmente nós observamos que muitas pessoas estão lá, como a deputada disse, elas vão na Assembleia e ela pergunta, por que vocês fazem isso? E eu tenho certeza que a resposta da grande maioria é, não sei. Eles não sabem o que estão fazendo, simplesmente estão seguindo alguma fala ou alguém. Não se respeita a democracia. Não teve nada, absolutamente nada demonstrando que as urnas foram fraudadas, que é ilegal. Terminou a eleição, vida que segue, se prepara e daqui 4 anos vai para a batalha para tentar ganhar a eleição. Democracia é isso. As pessoas falam na volta dos militares. Quantas vidas, deputada, a senhora sabe muito bem disso, foram ceifadas nas universidades. Nós não tínhamos voz. Quantas e quantas vezes secretários de segurança invadiam as faculdades e nos calavam, sumiam com os corpos. E hoje as pessoas voltam a falar em regime de exceção. Nós temos que aceitar o que é democrático. Eu gostaria de colocar, feitas essas minhas observações, deputada, como a senhora tem visto esse silêncio assim radical do presidente Bolsonaro? Ele simplesmente sumiu, desapareceu depois das eleições. E se der tempo ainda, Zé, eu gostaria também de ouvir a nobre deputada a respeito sobre o nosso Supremo. Hoje em dia a gente sabe que a configuração do Supremo se dá por indicação da Presidência da República, mais ou menos semelhante como se dá nos tribunais de justiça pelo 5º Constitucional. Gostaria de ouvir a deputada sobre esses 2 temas, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro depois das eleições e a forma da indicação dos ministros do STF. Obrigada, professor Bonavides. Então, quando eu converso com essas pessoas, elas me trazem um argumento que é o seguinte, o Lula não poderia ter concorrido, porque o Supremo não poderia ter anulado aquelas 4 condenações, tá? Então, eles vão voltando, né? Eles vão rebobinando a fita. Então, assim, seria como um pecado original. O pecado original nessas eleições já não são mais as urnas, segundo essas pessoas. São as 4 anulações que liberaram o ex-presidente, agora presidente eleito, a concorrer.
E eu concordo 100% com essa crítica. Tá? Eu entendo que o Supremo errou muito ao longo desse último período que nós vivenciamos. Mas a questão é a seguinte, as anulações transitaram em julgado. Então, assim, ele concorreu. E a minha experiência nas ruas, a minha campanha pé no chão, mostrou que as pessoas efetivamente preferiram votar nele a votar no presidente. E esses apoiadores do presidente que estão na frente dos quartéis, eles não acreditam. Por quê? Porque, infelizmente, eles se fecharam numa bolha e nas correntes de WhatsApp. Então, eles olham no meu olho, assim, eu vejo que é sincero. Eles falam, doutora, eu não conheço nenhum eleitor do Lula. Aí eu falo, mas o senhor saiu dos seus grupos de WhatsApp, ou a senhora, para ouvir as pessoas nas ruas, né? Pessoas ricas, pobres, que eu não tenho essa de que é só pobre ou só rico. Não, pessoas de todos. Se o senhor se permitiu dialogar fora da bolha, tá? Então, eu acho assim, a gente está vivendo uma experiência sociológica e o presidente vir a público ajudaria muito. Eu acredito que ele não esteja fazendo isso por má fé. Eu penso que ele está emocionalmente muito abalado. Por alguma razão, por mais que ele tenha construído esse discurso da fraude, ele preparou, né, o discurso de que se ele não ganhasse, seria fraude, eu acho que ele estava muito convicto da vitória. Porque ele se cercou de puxa-saco, ele se cercou de adulador, de gente que reforçou essa certeza nele, gente que intuou esse discurso espertamente para ganhar no primeiro turno, tá? Aliás, eu defendo inverter. Vamos eleger os majoritários primeiro e segundo turno e vamos votar nos deputados e senadores no segundo turno, para não fazer essa safadeza de entoar discurso que o povo quer ouvir, entendeu? Aí se elege e aí dá uma banana para o pleito majoritário, que é muito importante. Então, o presidente, ele foi iludido. Aquelas motocicletas só com gente que gostava dele. Olha aí, presidente, como o povo ama o senhor. Então, ele caiu do pedestal, entendeu? Eu acredito que ele não está com estratégia com esse silêncio. Eu acho que ele está abalado mesmo, mas já é hora desculpa, de realizar. Eu também perdi, entendeu? No dia seguinte, eu estava na Assembleia, estou presidindo os plenários, sabe? Vida, como o senhor bem falou, vida que segue. Com relação ao STF, eu fiz 6 anos, né, parte do Conselho da OAB. Então, essa coisa da lista tríplice, da eleição entre seus pares, que muita gente meio que defende para o STF, também tem pontos negativos. Também tem lobby, sabe? Então, eu não acho que o problema seja com a forma de escolher os ministros. Eu penso que a dificuldade que se tem é de não se admitir afastar um ministro quando é caso de afastar, né? Investigar um ministro. Então, assim, a gente já afastou presidentes, sabe? A gente já investigou as mais altas autoridades. Por que ainda existe essa coisa, né, de tabu de que ministros do Supremo são deuses? Não são. Né? A Constituição Federal prevê que podem ser investigados, que podem ser afastados, obviamente, seguindo todos os trâmites. Então, eu sinto falta de um tratamento mais republicano no sentido de que não estão acima da lei e não podem fazer a lei, como vem fazendo nos últimos períodos, né? Então, eu tenho muitas críticas a diversas decisões, a esses inquéritos, né, das fake news, dos assim chamados atos antidemocráticos, a essa super jurisdição que o ministro Alexandre, com o aval do ministro Toffoli, porque foi quem distribuiu os inquéritos para ele, acabou criando. Então, hoje o ministro... É interessante, porque a Lava Jato foi anulada sob o argumento de que o ex-juiz, agora senador eleito Sérgio Moro, teria criado uma super jurisdição. Meu Deus do céu, o que é que o STF está fazendo? Né? Se não criando uma super jurisdição. Ministro Alexandre se considera competente para tudo, para alcançar tudo e todos. Então, eu não tenho como deixar de criticar, mas não me iludo com outra forma de escolher os ministros.
Não me iludo. Eu só acho que a gente tem que tirar um pouco desse tabu e mirmando, né, aqueles juristas que estão alertando os petistas acerca desse endeusamento do ministro Alexandre, achando que a questão do ministro é ideológica. Não é. Já, já, quando os petistas começarem a colocar as manguinhas de fora, porque a natureza autoritária está no DNA deles, o ministro vai fazer igualzinho, né? E eu vou divergir tecnicamente quando for o caso de divergir, né? E vou apoiar quando tecnicamente for o caso de apoiar. Bom, estamos conversando aqui virtualmente, fica aí o convite permanente para que a deputada Janaína Pascoal venha nos visitar. Claro, ela não mora aqui na Baixada, enfim, mas fica aqui o convite, viu, doutora, para frequentar o nosso programa, será uma honra para nós. Realmente é uma entrevista que eu pessoalmente, quando lhe conheci, fiz o convite prontamente aceito, não é? Então, temos muitos temas a debater, mas eu vou escolher um aí realmente do que virá daqui para frente, né? Porque eu também vou me colocar aqui, claro, faz parte do editor, chefe, ele se posicionar tal. Muitas vezes a gente também corre o risco de agradar a um lado e desagradar a ambos, né? Então isso faz parte, mas a gente tem que se colocar aqui de uma forma transparente, com máxima honestidade intelectual possível. Né? Quer dizer, não abrir mão dessa honestidade intelectual, que as pessoas compreendam sim a nossa honestidade intelectual. Então, só pontuando, realmente acredito que o Supremo tem ultrapassado sim suas prerrogativas, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou mudar a pauta, tá, doutora? Até pelo tempo do programa. Me desculpe se quiser acrescentar alguma coisa brevemente, sim. Em pelo menos 2 artigos aí, não sou do direito, mas eu acho que está havendo realmente uma utilização indevida do artigo 2º, não é? Que fala da independência e harmonia dos poderes entre si. O próprio ministro Dias Toffoli chegou a falar aí, está na internet, gente, que o judiciário era o poder moderador. Nós não temos poder moderador na nossa Carta Constitucional, nem no nosso ordenamento jurídico, não é? E também cerceamento a deputados, artigo 53, artigo 220, creio que eles estão em risco, tá? Acho que nós estamos percebendo realmente onde nós podemos caminhar. Mas eu queria mudar para outro tema que agora fala do que vem daqui para frente, que é relacionado, que a doutora Janaína Pascoal também já se manifestou nas suas redes sociais, porque eu acompanho sempre, tá? Eu acompanho sempre. É a questão da PEC, chamada PEC da transição, que a doutora falou numa PEC muito aberta. Eu concordo quando fala na questão dos fundos para projetos ambientais, fundos das universidades aí, me parece que são oriundos de uma PEC já que não evoluiu, que é de autoria da deputada Tabata Amaral. Parece que esses jabutis vieram agora na PEC da transição, mas no mérito dessa questão da responsabilidade fiscal, em contraposição ao atendimento das demandas sociais, tá? Eu queria ouvir a deputada sobre isso. Só deixando bem claro que eu sou favorável, já que, uma questão de coerência, já que o governo Bolsonaro também prometeu aumentar para R$600 o auxílio, temos 405 no orçamento, e até aí o reajuste do salário mínimo, acima da inflação, até aí eu jogo esse jogo. Eu acho que a PEC é necessária. Mas queria ouvir a deputada Janaína Pascoal sobre esse tema. Olha, a vivência como deputada estadual, está sendo, né, meu mandato vai até dia 14 de março, muito preciosa. Porque eu aprendi por dentro, né, coisas que muitas vezes as pessoas que estão fora não conseguem enxergar. Então, o orçamento tem mobilidade. Você pode transferir verbas previstas, por exemplo, para pagar parlamentares para outras áreas, inclusive sociais, por meio de emendas. O Congresso tem esse poder. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo vai votar o orçamento. Eu peguei em emendas dinheiro previsto para publicidade, dinheiro previsto para a própria Assembleia, e passei para o saneamento básico, passei para construir Bom Prato, passei para construir um hospital numa área que está descoberta. Então, existe essa possibilidade. Por que eu estou frisando isso? Porque eles estão vendendo que se não fizer essa PEC não vai ter dinheiro. Não é verdade. Porque eles vão tirar dinheiro, não disser da onde, para montar mais 10 ministérios. Esses ministérios vão gerar uma série de novos cargos, uma série de novos encargos.
Então, me parece muito mais coerente com um verdadeiro desejo de promover o social, remanejar o dinheiro, por exemplo, que já está lá para aumentar o salário dos parlamentares, dos funcionários do Congresso, que são dos melhores remunerados. O dinheiro que já está lá para aumentar o salário do judiciário, que também é muito bem remunerado. O dinheiro que já está lá para criar cargos. Então, por quê? Na verdade, eles querem a PEC porque eles querem inchar a máquina, seja com novos funcionários, seja com aumentos para funcionários que já ganham muito bem. Então, eu sou contra essa PEC. Se fosse deputada ou senadora, votaria contra essa PEC. Porque o auxílio de R$ 600 é necessário? Ok, vamos enxugar onde dá para enxugar para poder cumprir essa promessa que foi dos dois candidatos. Perfeito. Só mais uma pergunta, depois eu devolver ao Betinho Bonavides fazer mais uma, é sobre essa questão da sinalização ou falta de sinalização sobre a política econômica que teremos pela frente. Nós aqui lidamos muito com o meio empresarial, somente ligado ao Porto de Santos, que acaba sendo associado ao agro, não é? Temos também pessoas aqui que atuam no mercado financeiro. Temos aqui também comentaristas que têm muita atuação na área social, o Betinho Bonavides é um deles. Mas em termos de política econômica, eu entendo que temos uma grande caixa preta e está causando tensão no país. Qual a expectativa da Janaína Pascoal a respeito disso e a leitura de como o governo vem conduzindo essa agenda? Não, veja, eu gosto da linha do Guedes, né? Gosto da linha dele, de enxugar a máquina pública. Gente, as minhas expectativas para o próximo governo são as piores possíveis. Veja bem, eu respeito os meus colegas, né, de esquerda, mas quantas vezes eles não subiram na tribuna para falar mal do teto, para falar contra a responsabilidade fiscal? O PT, na origem, já era contrário à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal foi a espinha dorsal do meu pedido de impeachment em face da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma. Então, assim, quando o presidente eleito vai para o exterior e fala contra o teto, e fala contra a responsabilidade fiscal, e fala contra o mercado, gente, ele está sendo ele. Eu não compreendo esses economistas fazendo cartinha. Tudo bem, quem sabe segura um pouco, mas assim, gente, como é que apoiar esse cara? Como é que apoiar essas pautas? Desculpa, a esquerda, o PT, o PSOL, todo o trabalho deles é para inchar. Pode olhar todos os gabinetes de petistas e psolistas e PSBistas, eles têm um número máximo de assessores, eles pagam também, todas as gratificações possíveis e imagináveis. É a bandeira deles. Entenderam? Então, as minhas expectativas são as piores. Se nós conseguirmos fazer com que as pessoas que foram eleitas, teoricamente, como opositores a essas pautas, exerçam os seus mandatos, se nós conseguirmos fazer com que os nossos 3 senadores efetivamente exerçam os seus mandatos, os nossos deputados, meu Deus do céu, já vai ser uma bênção. Mas as expectativas são as piores. Betinho Bonavides, última colocação do programa de hoje, já na reta final do programa Zé News, com a deputada estadual Janaína Pascoal. Bom, então, primeiramente dizer que foi uma honra participar com a senhora, minha admiração, meu respeito. Eu gostaria de saber se a senhora tem pretensões políticas, se será candidata novamente daqui 2 anos, daqui 4 anos, se foi convidada pelo Tarcísio ou por alguém para estar participando do governo, né? É sempre importante a gente saber da sua atuação. Um grande abraço, minha admiração e meu respeito, deputada. Eu estou achando mais fácil ser convidada pelo Tarcísio do acordeon para fazer uma parceria comigo. Ai, brincadeiras à parte. Só o que eu fiz já foi noticiar a minha chefia na USP.
né, que a minha licença não remunerada termina dia 14 de março, que dia 15 eu estou à disposição para assumir turmas na graduação, na pós-graduação, na orientação. Então, já noticiei isso na USP, vou voltar para as aulas. Sou advogada, né? Não advoguei nesse período, mas a minha ordem está ativa, sou apaixonada pela advocacia. Então, no dia 15, né, também volto para a advocacia. Mas, assim, por enquanto não recebi nenhum convite. Se receber, vou sentar com quem fizer o convite, vou dialogar de maneira transparente, quero ajudar, com cargo ou sem cargo. Sou, assim, uma entusiasta do governo do Tarcísio. Acho que é uma pessoa preparada, o vice dele também é, né? Com relação ao governo dele, as minhas expectativas são as mais elevadas, peço a Deus não me decepcionar. Então, quero ajudar com cargo, sem cargo, independentemente de qualquer coisa. Estou com um pouco de pena dele, porque, veja bem, ele está chegando num estado diferente, né? Onde já tem grupos muito enraizados, tendo que contemplar o apetite dessa gente toda, que não é fácil, entendeu? Então, assim, eu quero ser a última pessoa a dar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de problema, né? Então, não tenho ainda formada a convicção de concorrer daqui 2 anos ou daqui 4 anos, mas também não descarto, sabe? Não vou deixar aí. Vamos viver um dia de cada vez, né? Acompanhar a vida política do meu país, eu acompanho desde os 10 anos de idade. Não é agora que eu vou jogar a toalha. Mas política partidária eu ainda não sei, professor. Vamos sentir. Perfeito. Bom, eu estou mandando um recado aí, diz que admira a doutora Janaína Pascoal, falando lá de Sergipe, hein? O Adolfo Farias também entende que o ministro Alexandre Moraes já implantou o regime de exceção. Muitos cumprimentos aqui à doutora Janaína Pascoal. Eu mesmo quero lhe agradecer imensamente a sua gentileza comigo, né? Pude conhecê-la, como eu disse, dou crédito aqui ao programa lá com o Marcelo Coelho, do PRTB e tal, com o doutor Paulo de Jesus. E é uma honra recebê-la aqui. Máximo respeito mesmo, a sua transparência, a sua coragem, valores dos quais também eu tento me inspirar e seguir a nossa caminhada aqui, porque realmente estamos num ambiente muito belicista, né, de muito desrespeito, muita ofensa, e realmente são poucos aqueles que têm aí a transparência e a coragem de se colocarem, que é o seu caso, doutora Janaína. Então aqui fica o meu agradecimento em nome dos nossos ouvintes, da nossa equipe. Volte sempre ao nosso programa. Fiquem com Deus. Boa semana. Bom, deputada estadual Janaína Pascoal, nossa convidada de hoje segue na Alesp, não é? Mais uns meses. Pode deixar a transmissão, doutora, fica à vontade, tá? Muito obrigado. E, Betinho...